Sejam todos muito bem-vindos ao 6º episódio do UnityCast, O Risco do Sucesso. Aquele agradecimento muito especial aos patrocinadores que estão conosco desde o início dessa jornada, o pessoal da Starken de Florianópolis, nosso querido amigo e parceiro Bruno, a EcoResponder, que é responsável por toda a parte de atendimento emergencial de acidentes com produtos químicos com cargas químicas, e a Repgen Seguros, lá de Salvador, nosso querido amigo Carlinhos, que sempre está disposto a contribuir com a Unity em todas as etapas também da nossa trajetória. E hoje, um podcast, um UnityCast muito especial, e assim a gente vem fazendo alguns movimentos na empresa, na nossa gestão, no quadro societário, já conhecemos aqui alguns dos sócios, e nada mais justo, né, como ele é o comunicador nato, na verdade, né, a voz oficial do Ironman Brasil já há 10 anos, né, nada mais justo que a gente passasse esse bastão do marketing, da comunicação, da estratégia de comunicação para o nosso sócio, Otton, que é o cara que manja do negócio, né? Tô aprendendo ainda, né? Mas nós temos um grande comunicador fazendo parte do nosso quadro societário, e nada mais justo passar esse bastão de apresentação do UnityCast, essa interação que nós faremos a partir de agora, né? De vez em quando o Otton vai apresentar os episódios, outras vezes, dependendo do tema, o Cris continua, o Cris assume a apresentação do UnityCast e por aí vai. Então, Otton, seja muito bem-vindo, né? O bastão é todo teu, né? É um prazer imenso aí tê-lo conosco nessa jornada, como sócio, como amigo, né? E você e a sua família. Então, assim, seja muito bem-vindo, cara. O microfone é todo teu, fique à vontade, né? E hoje eu quero ser entrevistado pelo cara que é a voz do Ironman Brasil oficial já há 10 anos. Então, meu amigo, meu sócio, meu irmão, seja muito bem-vindo e está contigo. Valeu, Cris. Obrigado. Legal que é uma passagem de bastão, mas é de um revezamento, né? Não é uma passagem de bastão definitiva. A gente está numa pista. Para quem é amante do esporte, para quem conhece o atletismo, sabe que na pista de atletismo existe o revezamento, você passa o bastão, mas continua fazendo parte do time. E é exatamente isso, né, Cris? A gente vai aqui trazer diversos temas, convidados, vamos falar sobre muitas coisas, e tem momentos que faz sentido, né? Você estar à frente, puxando o assunto, está no teu conhecimento, às vezes está comigo, e quem sabe novas pessoas podem surgir também nesse caminho, mas eu estou muito feliz, orgulhoso de receber essa missão, de cuidar do marketing da Unity e de cuidar com carinho, né, desse projeto que já está no 6º episódio. Então já tem uma responsa, por mais que você fale aí que sou eu o especialista, o comunicador, mas você mandou muito bem e fez esse projeto já chegar até o 6º episódio aí com maestria. Foi realmente emocionante, foi bonito, foi gostoso de acompanhar os episódios, e agora assumir essa responsa aí vai ser legal também, porque eu acho que a gente pode fazer o programa crescer junto aqui. Essa é a nossa ideia, né? Otton, tudo que a gente faz tem propósito, tem valores, né? E cada vez mais a gente procura estar no ambiente correto, né? No ambiente certo, num ecossistema que permita essa proximidade, essa aproximação com pessoas que estão alinhadas aos nossos valores, né? Isso faz uma diferença gigantesca na nossa vida. E eu aprendi isso, na verdade, a partir dos meus 48 anos, que eu comecei a observar que, se eu estiver mais próximo de pessoas, de grupos, de sentar em mesas que realmente me agreguem conhecimento, né? E isso vai fazer grande diferença. E como tem feito, né? Então, cada vez mais a gente está alinhado nisso, nós estamos alinhados nisso. Sim. Então, a questão do ecossistema é extremamente importante, e foi através de ecossistemas corretos, que alinhados em valores, que eu consegui dar a resposta principalmente para a Gabi, né, que foi quem provocou todo esse movimento que eu fiz, né? Foi a partir de uma pergunta que ela fez, inclusive fizemos um episódio com ela aqui, com o nosso advogado. Se você que está aí assistindo a gente não acompanhou esse episódio, pode buscar aí no nosso canal no YouTube, tem ali na nossa capinha, vai ter a imagem dos sócios, um episódio especial em que o Cris conta essa história, e tem um outro também, que é a Gabi esteve aqui com o Dr. Eduardo, né, nosso advogado, falando também sobre tudo isso que aconteceu. Perfeito. Então, assim, foi uma provocação, né, de filha para pai,
e com uma pergunta que os filhos têm muito medo de fazer para os pais, né? E os pais têm medo de responder, os pais não têm essa resposta. E a pergunta que ela me fez foi na lata, como a gente é habituado ao diálogo em casa, né? Pai, eu tenho tanto medo de te perder, se você morresse hoje, o que eu faria? O que aconteceria comigo, com a minha mãe? Né? O que aconteceria com a nossa empresa? Então foi realmente uma provocação muito bacana e que nos trouxe até aqui, né? Que fez eu ir a campo, né? E conhecer as pessoas que eu traria como sócios, e realmente estou muito feliz com as decisões que nós tomamos, e sempre a Andréia e a Gabi participando de tudo. Isso fez grande diferença, né? Então, a partir de agora, é contigo, meu brother. Boa, obrigado, Cris. E Gabi, obrigado também sempre pela audiência. Estava falando, né? Até quando a gente estava chegando aqui, ó, agora eu já marco a Andréia e a Gabi em tudo que a gente posta, porque eu sei que elas são, né, nossas fãs aí da Unity, estão sempre junto com a gente no time. Obrigado, Cris, por essa confiança. E falando de ecossistema e falando dessa resposta que você está construindo para a Gabi, já com a minha chegada, a chegada do Marcos, do Ion, hoje o nosso convidado, né, também faz parte dessa resposta. É alguém que primeiro se conheceram como pessoas, a gente vai contar essa história, depois viraram fornecedor e cliente, e agora, né, o Ricardo Mai, empresário aqui de Joinville, se junta a essa mesa aqui, não só como convidado do podcast, mas também como nosso novo sócio na Unity Business e corretora de seguros. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, Otton. Obrigado, meu irmão Cris. Né? A gente tem que falar que realmente foi um ecossistema, né, da igreja, um encontro de casais com Cristo que fez a gente se conhecer, e esse propósito, essa aproximação da nossa família com Deus, trouxe esse propósito, essa coisa bonita de ideologia, né, Cris, de clima e tal. E aí, através disso, a gente criou amizade. O Cris teve a oportunidade de apresentar também o que ele fazia, né? Ele conheceu um pouco da empresa. E foi através disso aqui apresentar a Unity e aí se tornar cliente, primeiro cliente, né? Entender o ciclo do risco, tudo essa forma diferente de vender, vamos dizer assim, né? Esse encantamento que o Cris faz com os clientes, né? Que o Cris é excelente nisso, é um belo encantador de cliente, né? E aí tem um pouquinho de história por trás disso aí tudo, mas nós vamos contar bem legal essa história durante o episódio de hoje aí. E eu tô uma gratidão enorme estar fazendo parte desse time aqui, com certeza. Que legal, Ricardo. Bom, você já trouxe aí algumas pílulas, né, de como as coisas aconteceram, mas antes da gente contar como que isso foi, esse encontro teu com o Cris, e como que amadureceu essa ideia até a gente virar, né, sócio aqui, conta um pouquinho sobre você, Ricardo. Tem gente que está nos acompanhando aqui que conhece o Ricardo, até porque, né, você já é um empresário bem estabelecido aqui na região, mas eu sei que você é um empresário, é uma pessoa, é um pai de família, então conta um pouquinho para a gente aí do Ricardo. Vamos lá. Então tá. Ricardo Luiz Mai, 47 anos, sou marido da Lucileide, pai do Lucas e da Letícia, né? Comecei a minha vida como empresário, posso dizer, desde os meus 15 anos. Na verdade, foi quando meu pai montou a empresa, né? Eu tinha 15 anos, fazia Escola Técnica Tupi, um curso especial de metalurgia, imagina só. Né? E aí ele montou a empresa em 93, né? Nós tínhamos um sócio, ele montou a empresa junto com um sócio, né? Meu pai sempre foi da área comercial, como é o espectro do Cris aí. Então, meu pai é comercial e o sócio era administrador. Né? Aí você está falando para a gente aqui da história da Hidramav. Da história da Hidramav, exatamente. Foi quando nasceu a empresa que a gente tem até hoje, a empresa familiar que a gente tem até hoje. Então, nasceu a Hidramav, meu pai falou assim, 15 anos, pô, o que eu vou fazer com esse piada de 15 anos aí, né? Ó, cola no sócio e aprende com ele as coisas da administração, porque ele ficou responsável pela parte administrativa e meu pai comercial, sempre foi da rua, foi comercial. Mas com um ano e pouquinho de empresa, as divergências entre sócios, infelizmente, começaram e tal. E aí a gente resolveu, meu pai disse, não, ou você toca a empresa ou eu. Ele não era do ramo, ele era, né, do mais administrativo. E aí a gente comprou a parte de sócio. Minha mãe começou a trabalhar, meu irmão também já começou a trabalhar logo em seguida com a gente. E aí foi aquela história de sobrevivência, de vida, de batalha que todo empresário brasileiro tem, né? Até se chegar ao que nós temos hoje, Hidramav com 32 anos,
né? Hoje nós temos a matriz aqui em Joinville, mais uma filial em Joinville, 2 filiais em Minas Gerais e uma filial na Bahia. Então, olha aí, maravilha. Uma história aí de E, bem Cris, longa de batalha. Você vê que a gente vai, né, vai contando aqui as coisas e tudo começa a fazer sentido, né? Você começou o programa fazendo a abertura, como tradicionalmente você faz, e já contando, né, para todo mundo aqui que a gente está fazendo, tomando algumas escolhas, tomando decisões dentro da empresa. Então, a partir de agora, eu assumo a parte do marketing. E o Ricardo ele já deu aqui uma história contando para a gente que o pai dele era o comercial, como muito parecido com você como é, e que ele foi cuidar da parte administrativa. Você está também trazendo uma pessoa que tem uma característica que vai complementar o nosso time para fortalecer o lado administrativo e dar cada vez mais gás, né, no nosso foco total, que é venda, né? Perfeito, Otton e Ricardo. Assim, cada vez mais eu sou fã de nós trabalharmos e tornarmos nosso trabalho uma diversão, né? E eu sou um vendedor nato, né? Eu amo a área comercial, eu amo o relacionamento com as pessoas, relacionamento com o mercado. Eu tenho uma facilidade muito grande para fazer isso, né? Para conectar as pessoas, conectar as empresas, enfim. E, cara, a parte financeira, a parte administrativa não é comigo, né? Por mais, não é comigo, não quero aprender, não quero ser perfeito nisso, não vou ser perfeito nisso nunca. E assim, eu precisava trazer também uma pessoa muito melhor do que eu, né, para me dar aula, para nos dar aula, para cuidar do nosso dinheiro, para cuidar da parte administrativa da empresa, para cuidar da parte de KPIs, né? E aí, quando eu comecei a observar o Ricardo, o trabalho dele na empresa, à frente da empresa da família, eu disse, cara, vai ser ele. Eu conversei, evidentemente, né, como elas participaram de tudo, conversei com o André e com a Gabi, e elas adoraram a ideia, porque as famílias se dão super bem, né? E aí não deu outra, né? Chamei para a gente conversar e tudo mais e fiz o convite, né? E foi muito rápido a aceitação, né? Assim, a Unity já tem uma marca consolidada no mercado, né? Um respeito muito grande do mercado, tanto do mercado segurador quanto dos clientes. Então aí o Ricardo aceitou o convite de assumir e ficar responsável por toda a parte administrativa, financeira e os KPIs da empresa. Então, esse é o desafio que nosso novo sócio está assumindo, né? E estou muito feliz com isso e muito tranquilo. Já nos primeiros dias que a gente começou a interagir, eu disse, cara, pega tudo isso aí, resolve. E eu não quero mais nem Passou saber o bastão, né? Literalmente, passou o bastão. Eu ouvi algo parecido, viu, Ricardo? Quando a gente começou a falar do marketing, eu fazia umas perguntas para ele, ele falou, cara, agora é você que decide. Me deixa, né? E hoje, no carro, Ricardo, a gente estava andando aqui por Joinville e uma hora o Cris falou assim, cara, eu preciso pescar. Pô, quando eu tô com muita coisa na cabeça, cara, eu tô precisando de um momento para dar uma relaxada para poder, né, voltar no eixo, dar aquela performance boa. E eu falei assim, cara, você achou o sócio certo, né? Você tá de malandragem, né, Cris? Você achou o sócio certo, cara. Tem outros interesses por trás disso, né? Conta um pouquinho pra gente aí o lado do Ricardo, que é mergulhador, faz pesca submarina, mergulha. E transformou esse hobby aí num negócio também. Também no negócio. São os caminhos da vida aí, né? Na verdade, desde que eu me conheço por gente, como visitado, né? Meu pai sempre me levou para pescar. Meu pai também tem uma paixão enorme por pescaria. Então, desde meus, 3, 4 anos de idade, eu lembro de a gente pegar um barquinho aqui em Joinville, na Baía da Babitonga, sair dentro do Rio Cubatão, ir até a ilha do Guaraqueçaba, perto da Vigorelli, passar o final de semana acampado na ilha, pescando. Meu pai pescava de rede, de tudo quanto é jeito. E com 18 anos, eu comecei a praticar pesca submarina. Junto com o meu irmão, que o meu irmão é mais velho, né? Meu irmão também fez uma amizade também. Ele já como vendedor da Hidramave, visitando o cliente, conheceu uma pessoa que fazia mergulho. E a gente sempre esteve ligado nesse negócio dentro da Baía da Babitonga, né? A gente tem casa na beira da Baía da Babitonga aqui. E sempre ligado a esse mundo da pesca. E aí ele começou a mergulhar. Eu já fui de embalo, fui junto, com 18 anos. E até hoje é a válvula de escape, né? Todo empresário, todo mundo precisa ter uma válvula de escape. E a minha válvula de escape é a pescaria, é o mergulho ou a pescaria de linha também. E com o conhecimento, com tudo isso que a gente vai... As amizades também, né? Que a gente vai os ambientes que a gente vai frequentando. Foi onde eu conheci o Rafael Velo, que é o meu sócio no estaleiro Diver Pro. Né? Ele tinha um projeto...
né, na cabeça dele de fazer barco. A gente sempre mergulhou muito tempo junto, a gente já se conhece há muito tempo do mergulho das pescarias. E ele tinha um projeto de fabricar um barco. Porque ele disse, pô, a gente tem um barco de um tipo que atende uma coisa, mas não atende outra, ele é bom nisso, mas não é bom naquilo. E aí, cara, pô, preciso, Rafa, o que tu precisa para botar para frente esse projeto? Cara, um valor, não vou citar valores aqui, mas um valor ínfimo. Falou, não, então tá. Eu entro de sócio contigo nesse projeto aí, tu sabe, mas eu falei, tu sabe que eu não tenho tempo, né? Porque eu já tinha Hidramave, tocava todas as operações e tal. Mas a paixão é tão grande pelo negócio, né? Que o tempo aparece, que né? o tempo aparece, a gente acha tempo, né? Tem que achar tempo. E a gente começou um negócio muito simples, muito tímido, né? A gente fazia barcos só por encomenda, né? E há 4 anos a gente iniciou o projeto, em parceria com outro estaleiro, na realidade, que não deu certo. Tentamos trazer para outro estaleiro que também não deu certo. E assim, cara, vamos assumir essa bronca aí. Vamos fazer vamos nós mesmos. As formas eram nossas, né? E a gente tocou o negócio. O Rafael trabalhava comigo na Hidramave, inclusive, então a gente realmente não tinha tempo para... A gente tinha uma pessoa, um colaborador que trabalhava, que nos ajudava na produção, ou ele, depois do horário, ia fazer algumas coisas. Final de semana, ia lá, metia a mão e ia fazer. Só que o negócio, um produto feito com... A gente fala que é um barco feito de pescador para pescador. Perfeito. E essa é a grande diferença do estaleiro da Vapor. É um produto feito por quem conhece, por quem navega, por quem já navegou muito tempo, conhece muito de mar e tudo mais. E aí, através dessa paixão, surgiu a Diver Pro, que hoje já completa 4 anos. Inclusive, a gente está mudando o endereço para quadruplicar a nossa capacidade produtiva hoje. Então... Pega essa fala, meu sócio. Né? Aqui, ó, o Ricardo está chegando com uma mentalidade incrível, né? A gente tem aqui um exemplo de um grande empreendedor que veio de uma empresa familiar, que a gente escuta quantas histórias aí de pessoas que se acomodam, né? Que sentem aquela segurança porque já tem algo pronto e inquieto aí e com um olhar apurado, encontrando oportunidades e trazendo, né, uma solução em cima de uma dor daquilo que ele estava sentindo como praticante de um esporte, né? E aí saiu, então, o barco de pescador para pescador. Cris, está alinhado com o nosso propósito de proteger com o olhar de dono, de fazer aquilo que o cliente precisa? Tá extremamente alinhado, né? Então, essa foi uma das primeiras avaliações que nós fizemos, né? Quando a gente começou a olhar, pô, esse cara tem perfil para ser, além de amigo, cliente, né? De repente, sócio, né? E a gente percebia, na verdade, os movimentos, né? A visão estratégica, a questão de enxergar oportunidade onde todo mundo enxerga problema, né? Esse é o perfil do Ricardo. Então, quando Deus aproximou a gente, aí, as nossas famílias, foi realmente um grande presente. E assim, não tem como dar errado, né? Porque... assim, o foco das sociedades, da grande maioria das sociedades, quando você chama alguém para ser sócio, o foco sempre é o dinheiro. Sempre é o dinheiro, né? E, cara, o foco do nosso negócio, da nossa aproximação, e aí com todos os sócios, não foi o dinheiro, né? Foi o propósito. 100% propósito, 100% olhando uma empresa que vem fazendo a coisa certa, uma empresa como a Unit, que é admirada pelos clientes, né, pelo mercado segurador, pelos concorrentes e assim, querer participar da transformação disso, melhorar ainda mais, né, o que já é bom, na verdade, né? Então, e é extremamente importante, na nossa cultura, na cultura da nossa empresa tem isso, né? De que todo mundo se sinta parte da construção. É importante para nós isso, né? Todas as pessoas que vão vir trabalhar conosco precisam se sentir parte da construção. Elas precisam olhar para a Unity pô, aquela ideia foi eu que dei. Então a gente sempre conversa, né, com os nossos colaboradores que estão entrando e a gente fala, pô, vocês têm total liberdade, na verdade, para concordar ou discordar de qualquer situação e apresentar sugestões para melhorar, né? Então esse é um ambiente que a gente está construindo, que a gente vai construir cada vez mais e eu tenho certeza que a gente vai, cada vez mais, nós vamos ser cases de sucesso, né? E vamos ser vitrines para muitas empresas, para muitos empresários, né, que sempre colocam o dinheiro na frente, né, que é importante, né? Nós não vivemos sem o dinheiro, né? É extremamente importante para realizarmos nossos sonhos e tudo mais. Só que muitas vezes na minha vida eu coloquei, todas as vezes na minha vida, quando eu coloquei o dinheiro em primeiro lugar,
eu construí problemas, né? E aí eu percebi que não se deve fazer isso, né? A gente precisa tratar o dinheiro como uma grande consequência e fazer o que a gente faz com amor e sempre servindo ao próximo, né? Seja com interesse inteiro como cliente ou às vezes sem interesse nenhum, apenas ajudar genuinamente. Então essa é a cultura da Unity, né? E nós escolhemos os sócios justamente por terem esses valores, pelo fato de eu ter a certeza, a convicção de que todos que são nossos sócios têm esse perfil, têm essa cultura e têm essa forma de atuar, e isso faz e vai continuar fazendo a grande diferença na nossa empresa. Maravilha. E a gente começou essa parte aqui, né, do nosso podcast falando da forma como você olha para as coisas e do teu hobby você gerou um negócio. Mas eu tenho uma curiosidade do teu hobby, Ricardo. Começou pescando de diversas formas e foi para pesca submarina. Mas você fez isso só como lazer ou você foi foi levar isso a sério mesmo? Foi competir? Como é que é esse mundo da pesca submarina? Não. Competi bem poucas vezes, Campeonato Catarinense, já competi, mas muito mais pelo ambiente, de novo, por estar inserido no ambiente, pela amizade que a gente acaba criando dentro desse ecossistema do mergulho e tudo mais, mas muito por hobby. Uhum. É como eu falei, é a válvula de escape, né? Todo empresário tem que ter uma válvula de escape e aí você encontrou na pesca submarina a tua paz. Essa paz. E que tipo de peixe vem da pesca submarina? Aí... O que você volta para levar para casa? Qual que é o troféu? Bom, o troféu o Cris pôde comer, né, Cris? Meu caramba, olha. Quantos quilos pesou aquele peixe? Que peixe que era? O maior troféu que eu matei individualmente na minha vida, né? Falo individual porque eu dei o primeiro tiro e o Rafael, meu sócio, e meu filho estavam nesse dia pescando comigo. Se não fosse meu sócio, talvez eu não teria conseguido trazer o peixe. Mas em 1º de maio de 2024, eu matei um bijupirá de 45 quilos 260. Nossa. E não é história de pescador, hein? Eu eu saboreei o peixe. Não dá para passar na peixaria e comprar um desse aí para chegar em casa. Não dá. Então, a pesca a pesca submarina propicia... Tem um grande tabu em cima da pesca submarina, essa é a grande verdade. Até é legal a gente aproveitar esse espaço para difundir isso. Mas a pesca submarina é a pesca mais seletiva que se existe. Porque você escolhe a sua presa. Né? Uhum. Você tem limitação pela legislação. Você pega, né? Você tem até 15 quilos em mais um exemplar. Né? E você olha... Você está sabendo o que você vai pegar. Você não está com uma linha para baixo, com uma rede, com uma tarrafa, que não sabe o que vai vir. Uhum. Então, é a pesca mais seletiva que pode usar. É óbvio que existe, como em todo e qualquer ambiente, aquele que não segue pescadores regra. E pescadores. Pescadores e pescadores. A gente vai falar de... Né, pode dar vários exemplos. Então, assim, generalizar não pode, jamais. Então, assim, mas eu garanto que é a pesca mais seletiva que existe. E a gente tem um grande desafio, né? Que é condição de visibilidade do mar, da água, do rio, porque a pesca submarina tanto faz mar ou rio, mas a condição de visibilidade, para você poder enxergar o peixe e conseguir atirar. E qual que é a profundidade que vocês mergulham? Como é que vai muito longe aí para buscar esses peixes grandes? A média que nós temos aqui na nossa região, principalmente, é até 20 metros de profundidade. Né? Eu pesco confortavelmente até essa profundidade de 18, 20 metros, tranquilo. Já fui até 27, né, com outras técnicas de pescaria e tal, mas em média de 15 a 20 metros de profundidade. Em apneia, né? É bom deixar isso bem claro que a pesca submarina ela é praticada em apneia, o uso de aparelhos né, de ar é proibido no Brasil, então bem claro que essa é a pesca em apneia. Cris, fica aí um minutinho sem respirar. Enquanto a gente conversa aí. De complicado, né? Realmente é uma habilidade aí. E o que você traz da pesca submarina, Ricardo, para o teu dia a dia de empresário, de trabalho, para a tua visão aprimorada, né, de empreendedor? Eu posso dizer, Otton, que o time de parar, você, né, o intervalo em cada mergulho, você volta o teu batimento cardíaco, você tem que voltar o batimento cardíaco para um estado normal, o mais relaxado possível. Porque se você não conseguir relaxar, tu não consegue fazer uma apneia, né? Uma boa apneia para poder fazer o mergulho. E essa capacidade de parar e pensar no dia a dia serve para que você, naquela hora do sufoco, né? Da irritação, de qualquer coisa, opa, peraí, para,
respira. Essa volta calma, né? Esse relaxamento do batimento cardíaco é com respiração, né? Com controle do corpo, tem que se perceber realmente numa presença, né? E aí fazer isso, exercitar isso no dia a dia, na hora de tomar uma decisão, te ajuda a respirar. Muito bom, muito bom. Eu preciso praticar pesca submarina. Eu ia sugerir isso para você. Eu estou precisando praticar pesca submarina. Eu ia sugerir para você. Olha, tá aí um desafio, viu? Ter um momento aí de respirar, de não respirar, de pensar, né? A gente brinca, né, que o Cris ele não sabe ficar parado, né? Não. Ele não consegue ficar parado. Então, se ficar muito monótono o negócio aqui, já fica desesperado, né, Cris? Totalmente, né? Totalmente. Não dá. Eu estava contando no carro, quando a gente estava indo visitar um cliente hoje, e contei pro Otton que tem um amigo meu, um primo meu, que sempre me convida para pescar na praia, né? E aí, 15 minutos, a última vez que a gente foi, 15 minutos não dava peixe, eu comecei a ficar agoniado, TDAH, né? Imagina, né? E aí eu olhei para a praia, um monte de madeira e tal. Eu pensei, vou fazer uma fogueirinha. E eu comecei a juntar os troncos e tal, e fiz uma fogueira gigante. Ele até olhou para mim e disse, Cris, para que uma fogueira desse tamanho? Cara, não tá dando peixe. E a pescaria foi pro beleléu. Eu fiquei só me divertindo e fazendo a fogueira, juntando lenha e vamos embora. Limpei a praia, treinei, fiz um treino cardio e carregando o tronco nas costas. Da praia. É isso aí. Então, assim, mas assim, realmente a pesca... Voltando para a questão da pesca submarina, eu acho que é interessante, de repente, eu ter umas aulas aí com o Ricardo para aprender essa questão de respirar e pensar na decisão que vai tomar. Isso eu preciso aprimorar, na verdade. A nossa reunião geral de sócios vai ser a bordo de um Driver Pro. Aí a gente vai fazer uma vivência de pesca submarina para trazer esses benefícios para o nosso dia a dia. Legal demais, Ricardo. Então você passou... Né? Você ainda está na Hidramave, hoje você é CEO da Hidramave, né? Então você veio lá dos 15 anos para cá, aprendendo tudo sobre a parte administrativa, colou num sócio que já tinha mais experiência para aprender, deixou fluir as coisas para o teu pai, que tinha um perfil, né, específico dentro da empresa, e esse jogo deu certo, vocês adquiriram a parte do sócio, a Hidramave está aí com mais de 30 anos e você à frente. Você transformou o teu hobby num negócio, né? Já há 4 anos, então, um estaleiro que vai quadruplicar de tamanho, né? Sinal de que realmente as coisas estão dando certo. E quando a gente olha para a dor de quem precisa daquilo e resolve essa dor, então você está fazendo ali, né, um barco especial para quem gosta da pesca, para quem gosta desse esporte, com certeza vai dar certo. E aí, como é que a gente pode agora pensar? Eu vou colocar o Cris junto nessa conversa, quero ouvir um pouquinho vocês dois, né? O Ricardo está chegando com uma experiência administrativa gigante, está chegando com uma visão diferenciada de mercado, ele enxerga oportunidades onde talvez as pessoas não enxergariam e consegue trazer soluções para a dor que só quem está vivenciando ali consegue enxergar. Tem tudo a ver com a nossa empresa, mas como é que fica agora o futuro desse projeto da Unity, que é uma empresa focada em valores, em propósitos, em ter o olhar de dono para proteger o legado, proteger patrimônio. Você viveu isso como cliente, você percebeu esse carinho, esse cuidado que a gente tem. Como que o Ricardo vem agora para fazer essa transição, para assumir uma parte administrativa da Unity e replicar e fazer crescer também, né, essa empresa que é tão diferente de tudo que você tem feito, Ricardo? Bom, pegando esse gancho e voltando, né, ao que a gente estava falando de como que de cliente eu virei sócio, né, mas a importância de entender, como eu falei, essa questão de conhecimento do Cris em questão de análise de risco e do ciclo do risco, né? Porque eu tinha um seguro na minha empresa, mas era longe, mas muito longe do que o Cris veio, apresentou e fez análise das minhas operações. Ricardo, mas isso aqui tu tem um risco, tu tem um seguro disso? Cara, não sei. Na verdade, vou dizer até com uma falha como empresário que era uma coisa que a gente não olhava muito para o detalhe. E quando ele apresentou todos os detalhes, todas as análises que ele fez das minhas operações, né, e trouxe não a apólice seguro, ele trouxe a análise, abrir o meu olhar como empresário para as operações que eu tinha e para os riscos que eu tinha. E de que forma eu poderia estar coberto caso viesse a ocorrer algum tipo de risco.
Então, essa diferença, né, de apresentação do ciclo do risco fez com que, cara, eu me apaixonasse pelo negócio. Legal. Porque eu nunca vi nenhum corretor de seguro, nenhuma seguradora ir tão a fundo e trazer tantos detalhes com tanta clareza como o Cris trouxe para a minha operação. Então veio alguém de fora, né, com um olhar limpo, sem o vício do dia a dia, sem aquelas coisas que a gente já aceitou. Sim. Né, e abriu o olho do empresário. E aí acho que vem quase que a materialização do que o olhar de dono quer dizer, né, Cris? O olhar de dono, na verdade, né, a metodologia que nós desenvolvemos ao longo desses 30 anos atuando aí com gerenciamento de riscos, prevenção de perdas e seguros, programa de seguros e gestão de crise, né, que são os sinistros, a gente acabou desenvolvendo um olhar estratégico para o risco. Né? Nem tudo o seguro cobre. Nem tudo vai ser amparado pela seguradora. Nem tudo o cliente pode contratar uma apólice de seguro. Né? Teve um seguro que o Ricardo não tinha, né, e que avaliando a operação dele, né, a apólice nós orçamos e ficaria um custo muito elevado, né, que era uma apólice de responsabilidade civil geral. Né? E aí o que nós fizemos? Nós fomos por outros caminhos, sugerimos que ele mudasse alguns procedimentos dentro da empresa dele, dentro do processo dele, né? Logística, questão de contratação de pessoas, enfim, e desenhamos algumas apólices, né, de seguro de vida, acidentes pessoais, né, e conseguimos, na verdade, amparar todo o risco, na verdade, que a empresa do Ricardo tem, né, de uma forma que nos deixa mais tranquilos. Né? Por que nos deixa? Né? Porque a nossa obrigação como parceiro estratégico, quando se fala em gestão de riscos, né, e proteção do patrimônio do cliente, com o olho de dono, é justamente essa. Ele conhece muito do segmento dele. Né? Então, ele não vai ter um olhar estratégico para cuidar, né, para não tomar gol. Né? Uhum. Todas as empresas, e aí a gente fala empresas grandes, empresas de porte menor, enfim, né, elas visam exclusivamente os números, né, a lucratividade. Sim. Mas nenhuma empresa olha para a questão do risco que ela corre. Né? Então, um acidente com severidade, uma morte de funcionário, por exemplo, né, ela pode levar o lucro de um ano inteiro, né, a receita, a rentabilidade de um ano inteiro, ou pode até causar a quebra da empresa. Né? Então, nós procuramos trazer, através do processo de diagnóstico, que é o primeiro passo que a gente realiza, esse olhar para o cliente. É como ir ao médico. Né? Tá aqui o teu diagnóstico, né? E esses aqui são os remédios que você precisa tomar. Né? E agora você vai decidir, junto comigo, né, quais medicamentos que a gente vai utilizar. Né? Então, assim, não pode dar uma dose muito forte de medicamento para o paciente, senão tu vai matar ele. Uhum. Né? Então, assim, a gente tem que construir isso ao longo do tempo. Né? E aí tem envolvimento do time, da equipe, dos sócios, em algumas situações das áreas jurídicas das empresas. Né? Então, tem toda essa questão que é avaliada. E foi isso que nós fizemos durante o processo de diagnóstico que foi realizado na operação do Ricardo, e nós não implantamos todo o programa de seguros numa única oportunidade. Não, de forma alguma. Ele não tinha condições de assumir, na verdade, os custos. Né? Então, o que nós fizemos? Vamos tratar primeiro o que traz mais risco para você. Perfeito. Né? E aí, gradativamente, através de um cronograma muito bem elaborado, nós, a partir desse momento, né, nas renovações, a gente começa a tratar esse risco. E aí já começaram a surgir algumas questões de redução de custo, né, porque nós tratamos também a questão do plano de saúde, a questão do seguro de vida, a questão de acidentes pessoais, né, a questão do seguro empresarial dele. Né, ele tinha uma apólice só e as outras filiais estavam desamparadas. Né? E a apólice que ele tinha não estava com enquadramento técnico incorreto. Correto. Ou seja, se desse um sinistro, a seguradora não ia pagar nunca. Né? Isso foi mal dimensionado. Né? Então, esse foi o trabalho
E esse foi o resultado que nós apresentamos e nós levamos para o Ricardo, né? E ele admirou tanto isso que começou a nos indicar, abrir portas, né? Ele já tinha comprado a ideia, né? Ele sempre me falou, pô, Cris, o que tu fez aqui é diferente de tudo que eu já vi. Hoje a gente tem a tranquilidade de estar realmente protegido, né? Quando fala em prevenção de perdas e quando fala em seguros, né? E aí, a partir disso, ele começou a abrir algumas portas para nós e foi aí que ele... a gente começou a... quando eu decidi, na verdade, convidá-lo para ser sócio, é porque eu percebi que ele já tinha comprado a ideia. Né? Ele tinha realmente gostado da metodologia que a gente aplica e que não tem no mercado. Né? É conhecimento técnico. Cara, a gente está sempre estudando, a gente não para nunca. Né? Então, assim, a gente precisa aprimorar isso cada vez mais. Né? Então, isso é uma responsabilidade nossa para com o patrimônio do nosso cliente. Né? Então, é dessa forma que nós conseguimos trazer, primeiro, um cliente, um amigo, né? Que se tornou cliente, né? Ficou encantado com a solução que nós trouxemos, a metodologia que nós utilizamos, e aí aceitou o convite para ser nosso sócio, que já compra a ideia. Né? Eu, por exemplo, sou o bom vendedor é aquele que só consegue vender o que ele compra. Né? Então, se ele não tivesse comprado a ideia de que é um bom negócio, que realmente tem potencial, ele não teria aceito a proposta de entrar para a sociedade. Né? Então, assim, foi um grande presente, na verdade, a partir do momento que nós fizemos esse convite para ele, e ele topou, né, de imediato, sem pensar quase nada, né? E realmente hoje está conosco e estamos muito tranquilos, muito felizes assim, porque hoje o nosso dinheiro, a nossa parte financeira, a nossa parte administrativa e tudo mais está na mão de quem realmente já tem sucesso cuidando de empresas que já são empresas consolidadas. Né? Então isso nos deixa muito tranquilos. Maravilha. E você, Ricardo? Você falou, né, um pouquinho antes ali que quando veio a pesca e veio a ideia do estaleiro, não tinha tempo, estava bastante ocupado lá com a Hidramave e tudo, mas é algo que faz tanto sentido que o tempo aparece. Eu imagino que seja algo parecido agora, porque você já tem 2 empresas e agora você vem para uma terceira. Fez tanto sentido a ponto de achar tempo para mais essa aventura? Com certeza. É importante que o Cris comentou. Eu já vendia a Unity antes de ser sócio. Imagina agora, depois de ser sócio. Né? Faz ainda mais sentido. Faz ainda mais sentido. Mas eu te digo que, como CEO da Hidramave, eu tenho muitas responsabilidades. Né? No estaleiro eu tenho sócio que eu também cuido praticamente mais dessa parte administrativa financeira, onde o sócio cuida da operação e tudo mais. Consigo dividir as etapas. Na Hidramave é óbvio que eu também já tenho um time, né? Eu tenho vários líderes, tenho meu irmão, né? como CCO comercial também. Então, eu tenho pessoas que me ajudam muito. Né? E aqui na Unity não é diferente, né? Eu tenho sócios, né? Que também estão me ajudando muito, né? Responsável pelo marketing, Cris na venda. E a gente tem uma operação muito enxuta, né? Muito fácil de controlar, eu digo. Então, para mim é muito tranquilo. E aí, com pouco tempo, a gente consegue fazer a gestão de maneira bem legal. Legal. E qual que é a tua visão, Ricardo, agora que a gente já está, né, um tempo conversando, tendo acesso à operação, entendendo o outro lado, você já entendia o nosso processo comercial pela experiência, né, do cliente. Acho que olhando um pouquinho, colocando uma pitada do marketing, né, é o sonho de toda empresa ter um cliente que gosta tanto daquilo que vira um promotor da marca. Né? Você não só promotor da marca, virou um sócio da Unity. Como que você olhou para esse negócio e o que você enxergou daqui para frente, né, nessa oportunidade? As oportunidades são muito grandes, Otton e Cris, porque a falta de conhecimento, de modo geral, do empresário em relação a esse termo seguro é muito grande. Eu falo, como eu falo por mim mesmo, pelo meu caso. Porque o empresário, de modo geral, né, do médio para o pequeno, e alguns grandes também, a gente faz seguro com quem? Com banco, para trocar figurinha. Sim. Né? E é um risco muito grande que a gente tem, porque a hora que a gente tiver um sinistro, a gente vai ver que o seguro, né, que a gente fez com o banco, ele não vai cobrir provavelmente aquilo que a gente precisa. Como eu falei, quando o Cris me apresentou tudo que ele apresentou, né, no ecossistema que eu já participo, num grupo MindMaster com outros empresários, eu falei, gente, eu preciso trazer esse cara para cá. Vocês precisam conhecer o trabalho que o Cris faz em relação a seguros, porque é muito diferente. Né? E aí não estou falando de valor, não estou falando nada, estou falando que é um trabalho diferente. É trazer a segurança para o empresário de realmente estar
segurado. Ter análise de risco criteriosa, né, com profundo conhecimento como o Cris tem, e dar a segurança para o empresário. Então, assim, como eu falei, eu já vendo a Unity muito tempo antes, quando eu vi o que ele fez para a minha empresa, né, a gente já vendia a Unity para o mercado. Essa é a grande importância. É um propósito, né? É muito mais do que o negócio que o Cris faz. É um propósito, com um olhar de dono, como ele fala, de proteger o patrimônio dos empresários. E isso, para mim, é o grande viés que fez com que eu aceitasse essa sociedade também. Maravilha. E para você, Cris, agora que a gente está com esse time ainda mais robusto, o que você enxerga daqui para frente? Otton e Ricardo, um dos meus maiores desafios, né, é compartilhar conhecimento. Né? Todo esse conhecimento que eu tenho, né, eu preciso transferir ele para vocês e para o maior número de pessoas que for possível. Né? E eu fico muito à vontade e amo fazer isso porque é a única forma de nós nos tornarmos imortais, né? Que é através do legado, através de deixar um ensinamento, né, na mente e no coração das pessoas. Então, isso é o que mais me motiva e esse é o meu maior desafio. Né? E que, assim, estamos aí já pensando em utilização de inteligência artificial justamente para contribuir, né, com a celeridade desse processo. Né? Teremos novidades muito em breve, né, falando de inteligência artificial e que estão vindo peças, né, estão vindo pessoas para compor e assumirem essa questão da inteligência artificial, né, que é extremamente importante. E, através dela, uma das estratégias que nós vamos utilizar é justamente para poder compartilhar esse meu conhecimento e utilizar a tecnologia e a inteligência artificial para fazer isso. Né, e aí tornar mais fácil esse aprendizado, né, e esse processo de transferência de conhecimento. E estar no dia a dia. Né? Pegar as pessoas pela mão e contribuir com o crescimento pessoal, com o crescimento profissional. Então, isso é o que me encanta, isso é o que faz a diferença na minha vida. Eu não vou estar fazendo bem para as pessoas, eu vou estar fazendo bem para mim, porque assistir de camarote o crescimento, o desenvolvimento das pessoas sempre me fez bem. Né? E sempre vai me fazer bem. Então, isso eu faço por mim. Né? Às vezes a gente quer fazer o bem, né? Cara, você quer fazer o bem, faça. Né? Mas vai fazer o bem para o próximo? Ótimo. Mas a partir do momento que começa a te fazer bem, né? Que tu se sente bem fazendo o bem, ajudando as pessoas, estendendo a mão, né? Isso faz uma diferença na nossa vida, na minha vida, que é imensurável. Né? Então, é isso. Né? O meu grande objetivo é transferir meu conhecimento, contribuir com o crescimento de todos os sócios que apostaram nesse projeto, que estão conosco, né, com sangue nos olhos para contribuir com esse crescimento. Então, é isso que nós vamos fazer daqui para frente, né? Conquistar o mercado. Né? Nós temos aí a tua marca pessoal, né? Nós tivemos aí ontem, 2 dias no Connect 2025 lá em Curitiba, um evento totalmente voltado para empreendedores que são fornecedores de eventos esportivos. Sim. Então, um ambiente de empreendedorismo que eu fiquei impressionado. Né? E você já é marca conhecida. Né? A marca Otton, o CPF Otton já é muito conhecido nesse segmento. Então, a minha missão é fortalecer você nisso. Né? É fortalecer a tua imagem, nós ajudarmos, contribuirmos com esses empresários, com esses empreendedores na questão de gestão de riscos. Né? Muitos ali que na tua palestra de ontem nunca tinham ouvido falar sobre isso. Uhum. Então, assim, nós temos grandes oportunidades dentro do esporte, dentro dos eventos de esporte, por intermédio desses empresários, desses empreendedores que estavam no evento de ontem. Né? Sim. Então, realmente, temos muito a fazer. Né? E eu, cada dia que passa, eu fico mais empolgado, mais entusiasmado, né, em estar tão bem acompanhado de sócios, né? E foi um presente de Deus. Né? Todos os sócios que vieram têm uma história comigo. Né? Então, assim, isso é muito bacana. Né? Todos os sócios que vieram estão alinhados com os propósitos, os valores da minha família, né? E nós, a minha família, alinhada com os propósitos e valores de vocês. Né? Então, não tem como dar errado.
a gente está criando um ambiente saudável, né? Não tem como não ter um ambiente saudável, né? Então, a gente precisa se divertir, precisa trabalhar e se divertir ao mesmo tempo, né? Então, é isso que vai tornar leve a nossa jornada. É isso, trabalhar, se divertir, compartilhar conhecimento. Acho que a nossa missão tem muito disso, porque no começo do nosso podcast você falou, né? Talvez até uma falha minha como empresário, eu não sabia que eu não estava protegido, eu não sabia que aquele seguro não era, né, o correto ou adequado. Agora o Cris falou da importância de compartilhar conhecimento para que as coisas aconteçam, né? E você comentou que na palestra que foi feita lá no Connect 2025, quantos falaram para a gente depois, né, em conversa, de que não tinham noção de tudo aquilo, de que não sabiam para que servia a gestão de risco ou o seguro, né? Então o nosso papel ele é realmente de usar a nossa possibilidade de comunicar isso, é de conscientizar as pessoas, de trazer para a nossa sociedade, que o Brasil é um país ainda sem seguro, sem a mentalidade, sem a cultura do seguro, é trazer para as pessoas esse olhar responsável, né, de mostrar e conscientizar. Existem os riscos, a gente não controla, a gente precisa estar preparado para eles. A gente não quer que aconteça, a gente não deseja isso para ninguém. A gente deseja a tranquilidade de saber que se acontecer, a gente fez um bom trabalho, né, e preparou isso tudo. Então, acho que esse episódio do nosso UnityCast ele foi muito rico, né, pelas novidades, pelas informações. Você que acompanha com a gente esse episódio, acho que pôde entender um pouquinho mais da nossa estrutura, do que a gente pensa e de qual é a nossa missão, né? De fortalecer esse time para ter cada vez melhores condições de conscientizar os empresários, de conscientizar as pessoas da importância de estar preparado para coisas que a gente sabe que podem acontecer, mas e que a gente não controla. E hoje a gente teve aqui, né, a possibilidade de conhecer mais sobre a pesca submarina, né, saber aí sobre as aventuras do Cris na praia, fazendo uma fogueira enquanto ele não tinha paciência para pescar e como todos esses momentos de relacionamento e de encontros, eles são oportunidades. Então, acho que a gente está numa mesa aqui repleta de pessoas e de ideias que viraram oportunidades que foram percebidas e agarradas, né? Então, Ricardo, para a gente fechar aí com uma mensagem tua também, né? A tua visão, o teu pensamento, a tua reflexão agora, né, desse empreendedor, desse empresário que você é, com uma nova missão, com essas novas pessoas, o que você pode trazer para a gente? Bom, né, em primeiro lugar, agradecer o Cris, né, pelo convite de fazer parte da sociedade. Agradecer o Alton também, que também os sócios tiveram que aceitar, né, Cris? Não é assim também, né? Teve que ter o aval dos sócios aí também, que já estavam na sociedade, né? E a grande visão que eu tenho de tudo isso é justamente essa questão da segurança, do conhecimento que a gente está falando, porque, no fundo, toda empresa é uma empresa de educação, né? Seja eu falando sobre barco, eu tento educar, eu tento falar sobre quais os benefícios, eu falando sobre vedação, sobre mangueira, eu trago por que o produto é melhor, por que ele funciona assim, porque a gente traz conhecimento para o mercado, né? Então, toda empresa, ela acaba sendo uma empresa de educação. Isso é uma coisa que eu venho escutando há muito tempo já, né? De todas as minhas preparações, de todos os cursos, todas as aulas que eu já assisti na minha vida, eu venho tendo isso como um viés muito forte de que toda empresa é uma empresa de educação. Seja para os clientes, seja para os nossos colaboradores. A gente é uma empresa de educação. Ah, mas eu vendo mangueira. Não, mas eu estou em empresa de educação. Eu vendo seguro. Não, mas estou em empresa de educação. Sensacional. Sabe? Então, isso venho escutando muito isso de todos os mentores que eu tenho escutado também, que a gente é, no fundo, uma empresa, independente do que ela faz, ela é uma empresa de educação. Muito bom. Cris, e aí? O que você traz para a gente aqui para a tua mensagem final desse episódio? Continuem acreditando e confiando nas soluções da Unity, no olho de dono que nós temos, no entusiasmo que a nossa equipe, nosso time, os nossos sócios têm em cuidar do patrimônio dos nossos clientes. E vocês vão ouvir muito falar dessa marca linda que a gente está construindo, que a gente já construiu, que é a Unity Business e Corretora de Seguros. Essa é a mensagem que eu tenho para passar para vocês e estou muito agradecido a Deus por tudo que Ele tem proporcionado na minha trajetória.
né? E na trajetória dos meus sócios, na vida das nossas famílias. Então, frequentem ambientes que sejam saudáveis. Procurem ecossistemas que façam a diferença no nosso desenvolvimento como seres humanos em primeiro lugar. O resto é tudo consequência. Queiram estar presentes em mesas onde as pessoas vão te ensinar, onde você não vai ser o mais experiente da mesa, né? Isso faz a diferença, isso nos ajuda a construir, né, e a nos aprimorarmos e melhorarmos como seres humanos, como profissionais. Então é isso que eu tenho a dizer do fundo do meu coração e é isso que a gente vem fazendo cada dia mais. Show. Obrigado, Cris. E você que está acompanhando o nosso UnitCast, o Risco do Sucesso, se você também quiser conhecer essa metodologia diferente que encantou o Ricardo, que transformou o amigo em cliente e o cliente em sócio, e se você quiser ter essa tranquilidade de que a tua empresa está protegida, né, nos diversos aspectos com alguém que tem esse conhecimento, só entrar em contato com a gente, né, aqui na Unit Business e Corretora de Seguros. A gente vai ter o maior prazer de levar esse olhar de dono para dentro da sua empresa. Então nós estamos aí no nosso site, nas nossas redes sociais, aqui pelos links que você tem na descrição do nosso vídeo, você encontra como falar com a gente aqui na Unit. E agradecer a Starken, né, a EcoResponder e a RapGen que estão com a gente nessa temporada do UnitCast. Vamos encerrando esse episódio especial. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Cris. Valeu, obrigado Otto. você que nos acompanhou. E fiquem ligadinhos aí que daqui a pouco vem o episódio número 7. Tchau, tchau.